2 de função, tá certo? Se você não assistiu a aula 1, é muito importante assistir ela. Mas hoje nosso assunto é mais para fazer algumas definições sobre função, domínio, contradomínio e imagem. Já dá uma certa angústia, né? Eu nunca, professor, acertei esse negócio de domínio, contradomínio, imagem, quando é função, quando não é. Você vai aprender agora, certo? Então, vamos lá. Muito bem, professor. Nunca gostei disso na escola. Não estou entendendo agora que começaram a me ensinar. Calma, vai tudo dar certo. Lembra que na aula 1 eu disse que o valor do y é a variável dependente e o valor do x é a variável independente? Ou seja, o valor de y depende do valor de x? Muito bem. Esses aqui são os valores de x. O conjunto A são os valores de x. Esses aqui são os valores de y. O conjunto B são os valores de y. Então, cada elemento que está aqui no conjunto B, ele só está aqui no conjunto B porque teve o conjunto A. Ele dependeu do conjunto A. Vamos fazer as interligações? Presta atenção, ó. Viu aí? Coloquei até as setinhas para você perceber. O 1 corresponde ao 2. O 2 corresponde ao 4. E assim sucessivamente. Ou seja, o conjunto A está totalmente relacionado ao conjunto B. O que é que isso quer dizer, professor? O que acaba ocorrendo aqui é uma relação. Ó, os elementos de A estão associados aos elementos de B. Existe uma relação entre eles. Professor, e qual é essa relação? É a função. A função em si é a relação que existe dos elementos de A até chegar aos elementos de B. Por isso que tem essa ligação de um diagrama para o outro diagrama, certo? Então você vê aqui que existe uma relação entre o 1 até chegar ao 2. Existe uma relação do 2 até chegar ao 4. Entendeu? Eles estão associados. Nesse caso, todos os elementos de A estão associados aos elementos de B. Esse elemento está associado a esse elemento. É um elemento de A associado a um único elemento de B. Um elemento de A associado a um único elemento de B. Veja esse detalhe que ele é muito importante para entender essa ideia da função em si. Nesse caso, como você tem para cada elemento de A um único correspondente elemento em B, você pode dizer que existe uma função de A em B. Exatamente aquela coisinha chata que você achava. Ó. Função de A em B. Agora você está entendendo, né? Isso aqui não tinha nada de complexo. A em B. Existe uma função. Lógico que essa função a gente tem uma lei a ser seguida. Tem uma regra para que esse 1 dentro da função, que é aquela da aula 1, lembra? A aula 1 nós falamos de um exemplo que tinha lá distância igual 90 vezes o tempo. Quem foi para a aula 1 está entendendo o que eu estou falando. Ou seja, você tinha o valor 2 depende do valor 1. Por isso que é uma função de A em B. Certo? Eu acho que deu agora para clarear melhor. Vamos continuar aqui com outros exemplos para que você possa entender agora essa questão de domínio, imagem e tudo mais. Mas antes disso, o nosso foco é saber quando tem função e quando não tem função. Nesse caso tem função. Por quê, professor? Simples. Cada elemento de A tem um único elemento correspondente em B. Ó, eu resolvi colocar isso aqui para ficar perfeito, certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Professor, essa função é o quê? É a regra. Olha qual é a regra dessa função aqui. Por que que o 1 está associado ao 2? Porque tem uma função. Ó. Eu disse para você que esses são os valores de x e esses são os valores de y. Ou seja, quando o x é 5, o y é 10. Mas por quê?
Porque nesse caso especificamente, existe uma regra, existe uma lei, existe a função. 2x igual a y. Ou seja, se o x é 5, é só uma substituição. 2 vezes 5 é igual ao y, que é 10. Viu? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes x, que é 2, é 4, que é o y. 2 vezes 3 é 6, que é o y. Fácil, né? Sempre foi. Aí, ó, existe então a função de A em B. O y depende do x. O x está associado ao y, ou seja, função de A em B. Bom? Professor, mas isso aqui está estranho. Tá não. Eu vou só inverter, ó. É como se eu escrevesse assim. Y é igual a 2x. Melhorou agora? Ou se eu escrevesse assim. F de x é igual a 2x. Pronto. Por isso que eles escrevem assim, ó. Mas tanto faz escrever assim. Assim ou assim. Os três são a mesma coisa. Certo? É uma questão conceitual e de estrutura algébrica que vai ser necessária em questões futuras. Tá bom? Mas é sempre dessa forma. Agora vamos avaliar aqui bem direitinho. Porque nesse caso aqui, existiu a função. Mas tem casos que não existe a função. Certo? Que vai ser um assunto aí do nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, tá bom? Mas agora vamos entender essa história de, professor, o que é domínio? O que é esse tal de contradomínio? O que é essa imagem? Aqui tem isso? Tem. Vamos olhar? Dê uma analisada no diagrama. Vamos olhar aqui. Conjunto A. Quem são os elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. Ótimo. Conjunto B. Quem são os elementos? 2, 4, 6, 8 e 10. Deixa eu te falar alguma coisa para você decorar. O conjunto A é o domínio. Decora. Os valores de x, o domínio. E o conjunto B é o contradomínio. Simples assim. São os valores possíveis para y, contradomínio. E nesse caso em especial, o contradomínio é idêntico à imagem. Como assim, professor? Você vai entender no próximo exemplo porque eu estou falando isso. O mesmo contradomínio também é a própria imagem da função. Tá bom? Então, com calma você vai entender. Fica até o final do vídeo. Você vai aprender muita coisa hoje. Agora você vai entender essa história de domínio, contradomínio, imagem. Olha como era algo simples e você estava aí sofrendo. O conjunto A desse diagrama, ele é quem, hein? Ele é o domínio simples. O conjunto B completo é o contradomínio. Professor, eu não estou entendendo. E onde é que fica a imagem nessa história? Deixa eu terminar que você vai entender. Vamos fazer aqui em forma de conjunto. Ó. Domínio. Quem são eles? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Contradomínio. Contradomínio, símbolozinho CD. Contradomínio. Do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que alguém aí já se tocou do que é a imagem, né? Ou não? Vou até mudar a cor para você ver o que é a imagem. Olha o que é a imagem. Símbolozinho da imagem, um I e um M minúsculo. Quem é a imagem? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Agora sim, né? Agora acho que fechou tudo. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Conjunto A, que representa os valores de x, domínio.
Conjunto B, que representa os possíveis valores para y, estão lá todos eles. Contradomínio. E aqueles que correspondem no conjunto B exatamente a um elemento no conjunto A estão associados. Somente aqueles que estão associados, somente especificamente eles são o conjunto imagem. Isso. O 2 é a imagem do 1 dada por esta função. O 4 é a imagem do 2 dada por esta função também. Assim o 6 é a imagem do 3, o 8 é a imagem do 4 e o 10 é a imagem do 5. Por isso que você tem o domínio, todos eles, o contradomínio, todos eles, e a imagem, que são aqueles que estão associados. Por isso que no exemplo anterior, o contradomínio era idêntico à imagem, porque todos eles foram contemplados. Aqui você vê que sobrou o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eles não tiveram associação nenhuma com o diagrama A. Então, eles só são contradomínio. A imagem são aqueles que estão associados, conectados, ligadinhos pela seta. Tá bom? Eu acho que agora facilitou mais. Eu acho que quando você bater o olho agora, ou então uma questão, você vai saber. Ah, eu sei o que é domínio agora. Sei o que é contradomínio e sei muito bem o que é imagem. E ainda aprendi que em alguns casos, o contradomínio e a imagem podem ser a mesma coisa. Tá bom? Porque isso que às vezes bugava a cabeça do pessoal aí afora. Por que às vezes o contradomínio e a imagem é a mesma coisa? Às vezes a imagem são uns números, o contradomínio são outros, a mais. Não entendia? Agora entendeu, tá bom? Então não perca a próxima aula, que está assim, ó, de novidade para quem está com dificuldade em função ainda. Tchau.